Ao longo da história, muitas pessoas se tornaram muito famosas por causa de suas alegadas habilidades em conversar com os mortos, predizer o futuro, curar outras pessoas e etc. Sendo que, em alguns casos, essas habilidades começaram a se desenvolver durante a infância de algumas dessas pessoas. Meu nome é Fernando e eu sou administrador do blog Noite Sinistra e do canal Noite Sinistra. No vídeo de hoje, eu falarei um pouco a respeito de 5 casos de médiuns que tiveram seu primeiro contato com o mundo sobrenatural ainda na infância. Gostaria de convidá-los a conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto, que nos foi enviado pelo amigo Elson, logo após a vinheta de abertura. O relato das irmãs Fox nos Estados Unidos foi o primeiro registro moderno de mediunidade, o que acabou tornando as irmãs muito famosas ao redor de todo o mundo. Em 1847, a família Fox mudou-se para um casebre localizado em Hydesville, um vilarejo no interior do estado de Nova York. Em poucos dias, a família começou a escutar alguns ruídos na casa, como se fossem arranhões nas paredes e no assoalho. Passado mais algum tempo, esses ruídos se intensificaram, se assemelhando a ruídos de passos e até mesmo de móveis sendo movidos dentro da casa. As irmãs, Kate e Margaret, resolveram tentar se comunicar com a tal assombração, pedindo que a entidade repetisse o número de palmas delas com batidas na parede. Para a surpresa de todos, ouviu-se o mesmo total de pancadas. A partir daí foi desenvolvido um verdadeiro código para que as irmãs e a mãe delas pudessem se comunicar com a entidade, que mais tarde se revelou como sendo Charles Roseman. Charles havia sido um vendedor ambulante que acabou sendo assassinado dentro da casa com uma facada no pescoço. Até aquele momento, o corpo dele não havia sido localizado. A história dos acontecimentos na casa da família Fox se alastrou pelo vilarejo e moradores mais tarde descobriram restos de carvão, cal, cabelo, fragmentos de ossos enterrados na adega da casa. Algumas fontes afirmam que a descoberta foi feita por David, irmão de Margaret e Kate. O corpo de Charles só foi encontrado 56 anos depois desses acontecimentos, e no ano de 1904. Ele foi encontrado dentro de uma parede falsa em um dos quartos da casa. O corpo acabou sendo encontrado quando crianças foram brincar na casa mal assombrada. Na época em que os eventos começaram, as duas irmãs tinham 11 e 15 anos de idade. Considerado como o maior médium da história dos Estados Unidos, Edgar nasceu em 1877 no estado de Connecticut. Aos 4 anos de idade, ele testemunhou o avô morrer afogado em um lago. Desde então, começou a se encontrar com o espírito dele em um celeiro. O avô vinha lhe contar histórias da Guerra Civil. Durante a infância, ele passou a afirmar que se ele dormisse com a mão em cima de um livro, ele conseguiria absorver todo o conteúdo desse livro. Particularmente, essa é uma habilidade que eu gostaria muito de ter. Afinal de contas, assim facilitaria muito a minha vida na hora de estudar para as provas da faculdade e até mesmo para concursos públicos, não acham? Aos 13 anos de idade, ele teria recebido uma mensagem de um anjo, na qual o anjo dizia que ele deveria ajudar aos necessitados. A partir dos 15 anos de idade, ele passou a diagnosticar doença nas pessoas a partir de transes, e a partir desses diagnósticos ele começou a receitar remédios para essas pessoas. Ele fez milhares de consultas ao longo de toda a sua vida, tendo consultado inclusive algumas pessoas muito famosas. Em alguns momentos ele foi acusado de charlatanismo e até mesmo ele foi preso certa vez por exercício ilegal de medicina. Um hospital havia sido construído com a ajuda de amigos, porém, depois de alguns anos, esse hospital acabou falindo.
Nascida em 1855 na cidade de Londres, Elizabeth teve uma infância bastante solitária. Isso porque o pai dela, que era capitão de um navio, passava longos períodos longe de casa e a mãe dela vivia constantemente doente, não tendo assim condições de dar maiores atenções à filha. A maior diversão da menina era brincar de boneca e observar as idas e vindas de pessoas estranhas, que só ela conseguia ver. Essas pessoas ela chamava de sombras, porque não conseguia tocá-las. Levada aos médicos, ela foi diagnosticada como sendo louca, sofrendo com um duro tratamento. Como ela não conseguiu se ver livre das visões, ela acabou apelando para a fé, para a religião, pois passou a acreditar que tais visões seriam obras do demônio. Elizabeth ficou famosa por suas psicografias e vidências, que a acompanharam durante toda a sua vida. Ela é considerada um dos grandes nomes do espiritismo, sendo que ela aparece em várias fotos junto com supostos fantasmas e manifestações de ectoplasma. Sua primeira psicografia aconteceu ainda na época da escola. Certo dia ela acordou e descobriu que havia completado uma redação a respeito do tema natureza que ela havia iniciado e não concluído na noite anterior. Ivone do Amaral Pereira nasceu no estado do Rio de Janeiro no ano de 1900. Ela nasceu com uma impressionante capacidade mediúnica. Aos 29 dias de vida, ela foi dada como morta após passar 6 horas sem qualquer sinal de pulso ou de respiração. A mãe dela só descobriu que ela ainda estava viva durante o seu velório. Isso aconteceu porque ela havia entrado em um estado de catalepsia. Tal fato a acompanhou durante toda a sua vida e se repetiu várias vezes, o que permitia a ela que fizesse durante esse estado viagens astrais. Mesmo mal sabendo falar, aos 3 anos de idade ela se negava a reconhecer seus parentes. Dizia que seu verdadeiro pai era um senhor de paletó comprido, chapéu alto, cabelos grisalhos e bigode, que só ela conseguia enxergar. Ela chamava esse homem de Charles. Ele estava quase sempre presente e ela o amava profundamente. Aos 4 anos de idade, ela já se comunicava com vários espíritos e aos 8 anos ela voltou a ter uma experiência com a catalepsia. Neste episódio, ela acabou ficando um dia inteiro desacordada e quando ela retomou a consciência, ela se lembrava de todo o transe como se tivesse sido um sonho. Com o tempo, Ivone melhorou a sua habilidade e passou a recordar-se de praticamente tudo que ela vivenciava durante esses apagões. Aos 12 anos, ela já psicografava alguns textos de fantasmas, de espíritos que a procuravam. Aos 14 anos de idade, sua principal diversão era ir ao cemitério às tardes para ler. No cemitério, ela acabava enxergando muitos espíritos e orava por aqueles espíritos jovens que ainda estavam presos aos corpos em decomposição. Ivone se tornou uma médium muito famosa e muito reconhecida em todo o Brasil. Aos 41 anos de idade, Ivone entrou em um transe que durou 2 meses. Nesse período, ela foi guiada em espírito para reviver o próprio suicídio em uma vida passada, no século XIX, em Portugal. Viu a si mesma pulando de uma ponte e viu os pescadores que içaram o seu corpo, assim como seu pai chorando diante do cadáver. Sendo que o seu pai era, na verdade, Charles, aquele espírito que a acompanhava desde que ela era uma criança. Divaldo Pereira Franco nasceu em 1927 na Bahia e realizou seu primeiro contato espiritual aos 4 anos de idade, quando uma mulher apareceu na sala da sua casa para falar com a mãe dele, Ana. Ele a chamou, mas Ana não viu aonde estava a tal mulher. Ele então contou que a visita se identificou como Maria Senhorinha. Esse era o nome da mãe de Ana, sendo que ela ainda não havia revelado tal fato ao menino. Ao longo da infância, ele teve 2 grandes companhias. Uma delas era o índiozinho Jaraguaçu, com quem ele sempre brincava. Divaldo só percebeu que Jaraguaçu era um espírito quando a entidade se despediu dele, pois ela iria reencarnar. A outra presença constante Divaldo chamava de Máscara de Ferro. Essa entidade apareceu para ele quando ele tinha 8 anos de idade e era um espírito obsessor. Essa entidade se assemelhava muito a um antigo sacerdote
e dizia a Divaldo que tinha ódio dele e que um dia ainda iria matá-lo. Esse espírito só se acalmou depois de 30 anos, quando Divaldo acolheu em sua casa um bebê, e a entidade reconheceu esse bebê como sendo a reencarnação da sua mãe. Conta-se que aos 17 anos de idade, Divaldo perdeu os movimentos das pernas, poucos dias após a morte de José, um de seus irmãos mais queridos. Médicos não souberam como curá-lo. 6 meses depois, uma senhora, que era médium, apresentada por sua prima, resolveu a questão. Ela afirmava que o espírito de José estava agarrado às pernas de Divaldo. Alguns passes foram o suficiente para que ele voltasse a andar. Divaldo passou a se dedicar ao conhecimento da doutrina espírita e hoje, aos 89 anos de idade, é considerado um dos maiores médiuns do mundo, tendo cerca de 250 livros psicografados. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de saber um pouquinho mais a respeito desse assunto. Fica o convite para que vocês deixem as suas opiniões e sugestões nos comentários aqui do vídeo. Lembrando que a participação de vocês é sempre muito importante aqui para o canal. Quero agradecer ao amigo Elson Antônio Gomes por ter enviado esse assunto, essa matéria para a gente. Peço aos amigos e amigas que se inscrevam aqui no canal, assim vocês sempre serão notificados quando um novo vídeo aqui do canal Noite Sinistra for publicado. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera!